Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Que fase que tá o Corinthians! Que fase que tá o Corinthians! Que fase que tá o Corinthians! Terminou agora há pouco o Corinthians e News Old Boys, jogo que aconteceu aí na Neoquímica Arena, válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. Corinthians venceu o jogo de virada, 2-1 aí pra cima do time argentino. Cara, eu me arrisco a dizer aí que foi um dos melhores jogos que o Corinthians fez na temporada, tá? Eu acho que a nível defensivo, o Corinthians ainda, de certo modo, exposto. Acho que defensivamente o Corinthians podia ter sido melhor, acho que sofreu um pouco além do normal, defensivamente falando, mas foi um jogo onde o Corinthians foi muito intenso. O time do Corinthians mostrou muita intensidade durante toda a partida, a gente viu muita movimentação, principalmente ali do Adson e do Biro no primeiro tempo, pressionando bastante. O Corinthians criou demais no primeiro tempo, foi um dos jogos que eu acho que o Corinthians mais finalizou. E cara, eu vi uma melhora muito grande do Yuri Alberto hoje. O Yuri Alberto chamando a responsabilidade, buscando as jogadas, errou bastante também, não vou falar que não, foi um jogo impecável do Yuri, mas ele chamou o jogo, coisa que não vinha acontecendo, né? A gente via muitas vezes o Yuri Alberto escondido entre os zagueiros, e hoje a gente viu ele saindo mais para buscar o jogo, a gente viu ele se apresentando mais, ele acertando inclusive algumas jogadas. E cara, pra mim foi um jogo por parte do Corinthians muito bom. Verdade seja dita, né? O Corinthians ele perdeu muitas chances no primeiro tempo e eu acho que no momento ali, em dado momento do jogo, onde o Corinthians acaba caindo um pouco na pilha argentina, né? A gente sabe como os times argentinos são. O Corinthians acaba caindo um pouco na pilha em dado momento ali do jogo, se desconcentra, e é nessa fração de desconcentração ali do time do Corinthians, o News Old Boys acaba abrindo o placar ali no finalzinho do primeiro tempo, né? O Cássio ele havia feito uma boa defesa alguns momentos antes, inclusive tomou uma pancada ali no tornozelo, que sentiu, pediu para ser substituído, enquanto ainda estava 0-0, o Corinthians não substituiu o Cássio, resolveu esperar ali até o final do primeiro tempo, já estava 45, mais ou menos, 46 minutos, e acaba tomando o gol, para mim numa falha de posicionamento, né? Eu acho que o Maicon e o Fagner estavam mal posicionados no lance, o Bruno Mendes acaba tendo que cobrir ali os dois, então ele acaba deixando o meio, e ao momento, como o Maicon, que é volante, estava mal colocado, o jogador do New Old Boys acaba entrando ali pela defesa de certa forma livre, né? E acaba recebendo ali a bola cruzada ali pro meio, de certo modo até sozinho, e faz 1-0 pro New Old Boys. No momento, cara, não digo nem no momento, mas num jogo onde o Corinthians era superior, o Corinthians era melhor, mas é aquela máxima do futebol, né? Quem não faz, toma. E cara, pro segundo tempo, a gente já volta ali pro segundo tempo sem o Cássio, né? Como eu falei, ele pediu para sair ainda no primeiro tempo. Então já volta com o Carlos Miguel. E cara, mais uma vez, Carlos Miguel foi fundamental para a vitória aí, para manutenção do resultado quando o jogo já estava 2-1 pro Corinthians. O Carlos Miguel fez uma defesa espetacular ali. Eu arrisco dizer que talvez se fosse o Cássio a gente teria tomado o gol, com todo respeito ao nosso gigante. Mas uma defesa fantástica do Carlos Miguel, né? E além dessa substituição aí, o Corinthians também voltou com o Wesley no lugar do Matheus Araújo. Segundo tempo rolando, antes dos 10 minutos, o Corinthians acaba tendo um pênalti ali, o Yuri Alberto bate bem, faz o gol de empate. E nem 10 minutos depois, o Romero ele entra na partida e acerta ali uma bela assistência pro Wesley fazer o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. O Wesley que entrou aí no segundo tempo,
logo no começo, ali no intervalo. E você viu ali a emoção do Wesley, né, de balançar pela primeira vez ali as redes com a camisa do Corinthians. Um garoto que desde a primeira partida dele ali com a camisa do Corinthians como profissional, ele tem mostrado muita personalidade, tem mostrado muita qualidade. Tem tudo ali para ser um grande nome ali do Corinthians. Ainda mais com as notícias que tivemos hoje, né, que vamos comentar sobre isso daqui a pouco. O Corinthians conquista aí essa vitória diante do clube argentino, diante do Newell's Old Boys. É uma vitória importante por se tratar de um mata-mata. É uma vitória importante por se tratar de um time argentino. É uma vitória importante pelo que o Newell's Old Boys fez aí na campanha da Sul-Americana, né? O Newell's Old Boys aí na Sul-Americana, ele tinha feito 6 jogos na fase de grupos, ganhou 5 e empatou apenas 1, então eles estavam invictos, né? É um time que estava invicto aí na competição da Sul-Americana. Teve um saldo de gols bem positivo, eles marcaram 11 gols, tomaram 4, ficando aí com 7 gols de saldo. Então, assim, é um time que a gente vê que era mais cascudo aí do que esses outros times que esse time secundário do Corinthians teria jogado, né? Vinha jogando, que é o caso do Liverpool do Uruguai e até o próprio Universitários. E esse time mostrou muita maturidade, né? Como eu falei, sofreu um pouco além da conta. A gente viu aí que foi um time que deixou muito espaço para contra-ataque. Hoje o Corinthians tomou muitas jogadas de contra-ataque, inclusive o próprio gol do Newell's Old Boys. Mas um time que se mostrou com raça, um time disposto, um time com cara de Corinthians, né? E isso me agradou muito. Foi uma partida que esse time do Corinthians me agradou muito. E, cara, eu vou dar todos os méritos hoje pro Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, ele soube hoje colocar pilha no time. A pilha que o time precisava hoje. E, cara, eu vou falar agora sobre a notícia aí da saída do Roger Guedes, né? Não tem como não falar sobre isso nesse podcast de hoje, porque é uma notícia que acabou abalando aí muito torcedor corintiano. Alguns momentos antes aí da partida, a gente foi surpreendido aí com a notícia de que o Roger Guedes, ele acertou aí a sua transferência para um time do Catar. Cara, na boa, pode falar o que quiser, pode falar dos valores, pode falar que era uma proposta irrecusável. Eu sou da seguinte opinião: você chegar para um trabalhador, né, e que como cada um de nós aí, você que tá ouvindo aí o podcast, muito provavelmente muitos de vocês aí devem ouvir a caminho do trabalho, no ônibus, a caminho da escola. Eu sei que tem muitos alunos meus aí que acompanham o podcast. Muitos de vocês aí devem ouvir fazendo alguma tarefa aí de casa, enfim. Cara, eu acredito que a maioria dos que ouvem, dos que acompanham aí o Spotmão, não recebam mais do que 5 mil reais aí, vamos supor, aí de salário, né? O salário mínimo do brasileiro, 2 mil reais, né? O salário médio aí. Muitas famílias vivem bem com um salário de 10 mil reais. Cara, você virar pra mim e falar que um atleta que recebe 1 milhão por mês, mais até do que 1 milhão por mês, né, que esses valores aí dos Emirados Árabes vão fazer muita diferença na vida do cara? Não vão. Com todo o respeito do mundo. Num país onde muitas famílias sobrevivem aí com um salário mínimo,
Um cara que recebe 1 milhão, não dá pra falar que 4 milhões vão fazer diferença. 1 milhão a mais, 1 milhão a menos, desculpa, mas pra mim não vai ter tanta diferença. Um outro ponto cara, em toda e qualquer profissão você tem objetivos, né? Eu, por exemplo, como professor, eu tenho objetivos desde de planos de carreira. Alguns professores almejam aí alcançar uma coordenação, uma direção. Alguns professores pretendem às vezes passar num concurso público. Pensando em outros profissionais, às vezes a sua intenção é trabalhar num determinado setor da sua empresa. E cara, para um atleta não é diferente, né? Alguns atletas a gente sabe que tem como objetivos Jogos Olímpicos, outros, caso de futebol, Copa do Mundo. A gente sabe que tem alguns atletas que às vezes não tem nível de seleção, mas almejam às vezes jogar numa Europa, né? Alguns atletas sabem que não tem perfil de jogar na Europa, que não tem perfil de seleção. Esses aí sim, às vezes pensa assim, fazer um pé de meia. E não é o caso do Sr. Roger Guedes, tá? Deixar isso bem claro aqui que não é o caso do Sr. Roger Guedes. O Sr. Roger Guedes, ele era um atleta que ele tem perfil para jogar num time, talvez não de primeiro escalão da Europa, mas um time de segundo escalão. Ele tem perfil. Ele tem perfil de ser jogador de seleção brasileira. Ele tem capacidade para isso. Ainda que fosse reserva, mas ele tem capacidade para isso. Ele sempre foi um bom jogador. Não é um jogador rápido, apesar de jogar de ponta, mas é um jogador que sabe atacar, sabe finalizar, sabe conduzir a bola, sabe fazer um drible, sabe fazer uma jogada. Então, assim, eu fico pensando qual que é o objetivo de um jogador de 26 anos que nunca conquistou nada como destaque do time, né? Eu acho que o grande título aí do Roger Guedes foi o Campeonato Brasileiro de 2016, e aí campeonatos da Liga Chinesa que ninguém nem liga, né? Que ninguém nem acompanha futebol chinês. Eu fico pensando qual que é o objetivo da carreira desse cara, né? Porque ele passou por 3 clubes grandes no Brasil, né? Nunca foi uma unanimidade, né? Nunca foi protagonista de absolutamente nada. E no melhor momento da carreira dele, no momento em que ele vinha sendo protagonista, no momento em que o time que ele estava tem a chance de disputar 2 títulos, né? Porque tá vivo na Copa do Brasil, inclusive tem a vantagem, e tá vivo na Sul-Americana. Ele simplesmente opta por sair para ir para uma liga inferior, onde ele vai receber mais dinheiro, mas é uma liga inferior que também ninguém acompanha, e sumir de novo do mapa, né? Então, cara, eu fico pensando qual que é o objetivo da carreira desse cara, né? O que se passa na carreira de um profissional, na cabeça de um profissional, que pega a sua carreira e limita ela a apenas a questão financeira, né? Porque, cara, eu me lembro de uma entrevista do Ronaldo Giovanelli. O Ronaldo Giovanelli, uma vez perguntaram pra ele por que ele nunca fez carreira na Europa. E ele falou que o sonho dele nunca foi ser jogador de futebol. O sonho dele nunca foi jogar na Europa. O sonho dele era jogar no Corinthians. O sonho dele era construir uma história no Corinthians, e ele realizou esse sonho. Sabe? Cara, eu não tenho a pretensão de que um jogador hoje vire e fale que o sonho é jogar no Corinthians. Mas, cara, você tem que ter um objetivo traçado, sabe? Se o seu objetivo é seleção brasileira, se o seu objetivo é um dia chegar na Europa, se o seu objetivo é um dia conquistar título de uma relevância, se é ganhar, às vezes, se o seu objetivo é ganhar uma Libertadores, se o seu objetivo é disputar uma Copa do Mundo, você tem que ter esses objetivos traçados, e você tem que fazer planos para alcançar esses seus objetivos. E, cara, na boa, você ir para uma liga como a Arábia, como uma liga do Catar, cara, o Catar, ele não tem visibilidade. Hoje tá tendo por causa do Cristiano Ronaldo lá, mas a gente sabe que o Cristiano Ronaldo é via de aposentadoria, assim como o Messi na liga dos Estados Unidos. Então, assim, qual que é o objetivo de um jogador que vai para lá?
de um jogador jovem, um jogador com potencial. E na boa, cara, é triste. É triste o que aconteceu, esse anúncio do Roger Guedes. E ele ainda solta no Instagram dele uma nota aí de despedida pra torcida, falando que o sonho dele era jogar lá no Catar. Ah, Roger Guedes, cara, me poupe, mano. Me poupe, cara. Com todo o respeito aí, ele enquanto esteve aqui no Corinthians, ele honrou o manto, ele foi sim, vinha sendo o principal jogador, mas hoje esse elenco, hoje esses garotos que entraram em campo, mostraram que o Corinthians, ele não depende de ninguém não. O Corinthians, ele não depende de um jogador. Eles mostraram que mesmo saindo ali o cara que vinha sendo o principal jogador, o Corinthians tem sim alma para conseguir conquistar os resultados. E vale destacar que não é a primeira vez que alguém faz isso com o Corinthians, né? Em 2015, a gente viu o caso do Guerreiro. O Guerreiro, que foi o cara que fez o gol, os 2 gols, inclusive, que nos deram o Mundial de 2012, saiu exatamente da mesma forma. Na verdade, a saída do Roger Guedes é ainda pior, porque o Guerreiro pediu um aumento de salário. O Corinthians ofereceu um aumento para o Roger Guedes. O Corinthians não quis pagar um aumento para o Guerreiro saiu. O Roger Guedes, ele teve a oportunidade aí de receber ainda mais do Corinthians, e ele não quis. Ele preferiu ir para a Arábia. E vale destacar também que esse mesmo Roger Guedes aí, que agora tá saindo, indo para um time lá do Catar, falando que era o sonho dele jogar na Liga do Catar, ele estava criticando o Vitor Pereira no começo da temporada, né? Falando aí da saída do Vitor Pereira, que disse que tinha que cuidar da sogra e acabou indo para um time com uma proposta financeira maior. Tá aí, ó, fazendo a mesma coisa. Vitor Pereira 2.0. Então, assim, cara, o Corinthians ele está acima de qualquer jogador. O Corinthians é maior do que qualquer jogador e não é um jogadorzinho que nunca ganhou absolutamente nada como protagonista na vida, que vai ser aí o grande ídolo aí, que, nossa, vai ser insubstituível. Roger Guedes, cara, você tem que comer muito arroz e feijão para chegar ainda no que é o Corinthians. Você vestiu a nossa camisa, mas pelo jeito você não entendeu o que é Corinthians. E eu quero deixar aqui uma última ressalva, tá? Essa negociação do Roger Guedes, para mim, tem todo cheiro de empresário, tá? O Pitombeira aí, que é o empresário do Roger Guedes, ele, pelo que eu pesquisei aqui, ele também é empresário do Luan, né? E aí, com a saída do Luan, o Pitombeira acho que se sentiu ofendido e aí deu um jeito de tirar o Roger Guedes do Corinthians. Cabe aqui destacar que foram 4 ventilações aí sobre o Roger Guedes, né? Primeiro, o Al Nassr, que foi depois desmentida. Na sequência, o Al Hilal, que é do mesmo fundo aí do Al Nassr, que também foi desmentida. Na sequência, teve uma aí do Al Sadd, se eu não me engano, que também foi desmentida. E por fim, o fechamento dele aí com o Al Rayyan, né? Todos os clubes do Catar. O que me parece, tá? Isso daqui eu não vou afirmar que é isso que aconteceu, porque eu nem tenho como. Mas o que me parece é que alguém saiu oferecendo o Roger Guedes para todo mundo, né? Como se tipo, tentasse a qualquer custo encontrar um outro clube para ele jogar, para ele sair do Corinthians. E, cara, eu nem sei o que comentar sobre isso, né? O Corinthians, ele tem uns negócios meio obscuros aí, mas vida que segue. Essa vitória hoje mostra que o Corinthians segue, o Corinthians continua, né? O Corinthians continua e o Corinthians continuará mais forte ainda, porque, como eu falei, não é um jogador chegar ou um jogador sair que vai fazer mudar aí alguma coisa na história do Corinthians, tá? Cabe dizer aí que 2012 foi o nosso ano aí de conquista da Libertadores. O Corinthians não tinha nenhum jogador que era destaque, mas tinha um elenco. Tinha um elenco com alma, tinha um elenco com vontade, né? Então isso permanece. A alma do time permanece.
mesmo com a saída aí de quem era talvez o seu principal jogador, não nos esqueçamos que o maior patrimônio, o principal patrimônio do Esporte Clube Corinthians Paulista somos nós, é a sua torcida, é a fiel, porque essa não abandona o time no momento em que ele mais precisa dela. Bom, fiel, estamos chegando aí ao final de mais um Spotimão. Mais uma vitória, já são em 8 jogos, já são 7 vitórias e 1 empate. O Corinthians vem aí numa sequência muito boa, numa crescente fantástica. Próximo jogo aí, próximo compromisso do Corinthians será contra o Internacional, o nosso famoso Cholorado, né, aí de Porto Alegre. Jogo aí que acontece pelo Campeonato Brasileiro no sábado, dia 5, às 6h30 da tarde. Então sábado, 6h30, Corinthians e Internacional, na verdade Internacional e Corinthians, jogo que acontece aí no Beira-Rio, fora de casa. Torceremos aí por mais, quem sabe, uma lei do ex aí do Yuri Alberto, e quem sabe até do Bruno Mendes. Torceremos também pela manutenção aí desses resultados positivos que o Corinthians vem conquistando. E é isso aí, chegamos ao final de mais um Spotimão. Abraço, é nóis e vai Corinthians!